Olá e bom dia! Hoje eu e meus companheiros de grupo trouxemos aqui para vocês o esporte de aventura chamado mountain bike. O mountain bike surgiu da curiosidade e da ânsia por aventura por parte dos norte-americanos Joe Breeze, Gary Fisher, Charlie Kelly, Eric Koch e Charlie Cunningham, na década de 1970, no estado da Califórnia, onde os ciclistas buscavam uma experiência diferente do asfalto, resolvendo enfrentar trilhas e terrenos acidentados com suas bicicletas. Com o passar do tempo, notou-se que essas bicicletas, que sofriam na mão desses ciclistas, precisavam de algumas mudanças e uma série de inovações técnicas. O objetivo era adequá-las às suas necessidades radicais. E em 1977, surgiram os quadros especialmente manufaturados, desenvolvidos por Breeze. Em 1980, Mark Sinyard fundou a Specialized e lançou o modelo Stump Jumping, ou pula-toco, a primeira bicicleta mountain bike a ser produzida em série no mundo. Olá, meu nome é Deildo e eu vou falar sobre as vestimentas. Para um bom desempenho ao andar de bike, todo mundo sabe que não adianta apenas ter o melhor equipamento. Cada detalhe conta. Isso inclui obviamente as roupas. Pode até parecer meio bobo, mas só quem anda de bike sabe o quanto a vestimenta pode fazer a diferença. Desde o desempenho até o próprio conforto, é essencial usar umas roupas adequadas para o ciclismo. Para pedalar, o essencial é uma bermuda que seja leve e confortável. Se a bermuda não for adequada para o esporte, ela pode ficar subindo e de forma que cause um desconforto, atrapalhando assim o desempenho de qualquer ciclista. Assim como bermuda, a camisa para o ciclismo deve ser feita com um tecido confortável e elástico, garantindo leveza e conforto à aerodinâmica do ciclista. Geralmente feitas de poliamidas, elas podem ser de mangas curtas para dias quentes ou mangas compridas para os dias mais frios. As de mangas longas podem servir também para proteger do sol, super importante dependendo da região que você vai pedalar. E claro, o tecido ideal não permite que seu corpo esquente tanto, evitando esse desconforto. Para performance no pedal, até as meias são importantes. Uma meia desenhada e produzida especialmente para o ciclismo trará maior conforto feito de um tecido diferente, permitindo que seus pés fiquem mais arejados, com a meia absorvendo melhor o suor e favorecendo a transpiração. Assim, evita possíveis fungos que podem ser causados por longas pedaladas com os pés úmidos. Equipamento de segurança. Como todo esporte radical, também é necessário que o ciclismo se proteja de grandes impactos. Alguns equipamentos que iremos citar podem variar entre as variantes do mountain bike, mas os mais comuns são capacete, onde existem dois tipos diferentes, os mais simples que protegem toda a cabeça e o full face, que é semelhante ao que se usa nas motocross e é usado em algumas variantes que se tem mais risco com downhill ou a BMX. Sapatos ou sapatilhas que devem ser bem apropriados para se encaixar bem aos pedais e evitar que o ciclista escorregue e não cause nenhum acidente. E os óculos, que é recomendado para os ciclistas usarem, pois a maioria das vezes o esporte é praticado nas trilhas de terra, evitando assim levar com terra nos olhos ou até mesmo pequenas pedras. Olá, eu sou Maria Ludmila e eu vou falar sobre o ambiente de prática e a organização esportiva. O ambiente de prática do mountain bike varia de acordo com a modalidade praticada, sendo possível ser praticado em montanhas, em matas mais fechadas, em estradas de terra e etc., o que deixa mais desafiador para quem o pratica. O mountain bike possui diversas modalidades. O cross country, que é uma modalidade muito popular, possuindo uma competição mundial anual que consiste numa corrida de percurso técnico pesado, repleta de obstáculos, subidas e descidas em estradas de terras irregulares. As provas possuem trajetos longos e a duração do percurso costuma ser de 1 a 2 horas e meia. O Trip Trail, que é uma espécie de maratona bem mais longa que o Cross Country, onde os ciclistas vão de um ponto ao outro através de longas estradas de terra. Os trajetos vão de 60 a 100 km e contam com terrenos desafiadores, com estradas de terra, pedras e outros obstáculos, tornando esse um esporte de alta dificuldade. O single track, que é uma modalidade praticada em lugares mais fechados, como em matas,
seguindo uma única trilha em meio a ambientes mais inóspitos e com mais obstáculos naturais. O percurso percorrido pelo ciclista é estreito, normalmente na largura que suporta apenas a passagem de uma bicicleta. O downhill, que é uma modalidade muito popular, caracterizada por uma descida em alta velocidade, já que o êxito de cada ciclista é medido pelo tempo e performance individual. Nessa modalidade, o cuidado para evitar acidentes é intensificado, uma vez que o downhill oferece mais riscos graças às grandes velocidades atingidas e à inclinação das faixas. O dual slalom, onde nessa modalidade apenas 2 ciclistas competem entre si, ambos pedalam em percursos idênticos que ficam lado a lado, enfrentando uma descida com obstáculos e curvas desafiadoras. Os percursos são curtos e geralmente duram 30 segundos para serem percorridos. O Trials, uma modalidade mais alternativa do mountain bike, que possui obstáculos artificiais bem planejados, como por exemplo latões de lixo, mesas e carros, para criar a oportunidade dos ciclistas fazerem manobras. O Enduro, que quem chegar primeiro não soma pontos. O que qualifica o competidor é a resistência e a técnica de pilotagem em grandes descidas repletas de obstáculos de difícil transposição. E por fim, o cicloturismo, que é uma modalidade de mountain biking que na verdade não se caracteriza como competitiva, está cada vez mais popular entre os amantes das pedaladas. O cicloturismo é basicamente a prática de fazer viagens turísticas com uma bicicleta. Assim, o ciclista enfrenta longos percursos, mas de forma alternativa e divertida, conhecendo novos destinos e curtindo a jornada. Meu nome é Leonardo e vou falar sobre relação socioambiental. Prática tem seus pontos positivos e negativos, por ser um esporte que é praticado predominantemente na natureza. Acaba por ser uma via de mão dupla, já que pode exercer uma influência positiva, pois pedalar não utiliza nenhum tipo de combustível fóssil e apenas a energia de seu próprio corpo. Como também a prática desse esporte de forma consciente e respeitando a natureza é um ponto positivo a favor do mountain bike. Por outro lado, esse esporte pode ocasionar alterações no meio ambiente, e essas alterações ainda podem ameaçar a prática dos esportes que dependem desse ambiente, como o próprio mountain bike. Bom dia, eu vou falar sobre os benefícios e os riscos. O mountain bike, assim como qualquer outra atividade física, traz inúmeros benefícios ao praticante, como o aumento do condicionamento cardiovascular, o aumento da massa muscular e da massa óssea, com consequente ganho de equilíbrio para o esportista. Além disso, o mountain bike pode diminuir quadros de ansiedade, depressão e insônia. Ademais, também proporciona as vantagens do exercício ao ar livre, como a exposição solar e, consequentemente, a elevação do sérico da vitamina D. Apesar de tantos benefícios, é importante salientar os possíveis riscos ao praticante da modalidade esportiva, como traumatismos e fraturas, tendo a clavícula como o osso mais fraturado, injúrias geniturinárias de todas as naturezas, disfunção erétil e incontinência urinária. Comuns também quadros clínicos de compressão de estruturas neurais, síndrome do túnel do carpo, envolvendo o nervo mediano, compressão do túnel de Guion, onde tem o encarceramento do nervo ulnar. Cabe destacar ainda que, por ser uma modalidade com terrenos mais irregulares que nos outros tipos de ciclismo, o risco de se obter um quadro lesivo também é maior. Então, para que os benefícios extrapolem os malefícios, são necessários alguns cuidados e ajustes: uso de protetores, adaptadores, ajustes biomecânicos e da bicicleta.